Boa galera, Ricardo Sampaio na área, sejam muito bem-vindos ao Vencendo Concursos. Hoje aqui com uma missão diferente com vocês, né? Normalmente vocês me veem aí na área da matemática e hoje nós estamos aqui iniciando um curso que é um curso de planejamento e técnica de estudos, exatamente planejamento e técnica de estudos. Esse curso feito com muito carinho aqui pela equipe do Vencendo Concursos, vai ser um curso realizado com várias mãos. Hora vocês me verão aqui trazendo a aula para vocês, hora do professor Cristiano, e dependendo do tema, pode ser que apareça alguns dos outros professores aí trazendo conhecimento para vocês, beleza? Então nós vamos aí trabalhar esse curso que pode ser, escuta o que eu estou falando, pode ser um divisor de águas na sua aprovação, na sua vida, né? Tudo que nós vamos falar aqui serve não somente para os concursos públicos, mas para a nossa vida pessoal também. É muito importante aplicarmos esses conceitos, essas técnicas, e aí com certeza a aprovação vai ficar mais próxima, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós ficamos tão preocupados com quantidade, a quantidade, eu quero estudar muito, e eu esqueço da qualidade. Então nosso objetivo com esse curso é você estudar não necessariamente muito, mas estudar melhor, tornar mais efetivo o seu estudo. E isso precisa de planejamento, tá? Então nosso curso de planejamento de estudos, planejamento e técnicas de estudos, tá? Eu vou estar trabalhando aí essa primeira aula com vocês. É muito importante você prestar atenção naquilo que nós estamos falando, analisar aquilo que nós estamos falando e aplicar na sua vida aquilo que se encaixar. Beleza? Eu vou logo dizendo, não vou falar nenhuma mágica, não é mágica que eu estou falando aqui. Então, não estou falando que que eu vou te dar uma fórmula mágica para que você seja aprovado. Mas eu vou te mostrar algumas coisas que talvez você já saiba, mas nunca se deu conta da importância disso para a sua aprovação. É esse o nosso objetivo aqui, né? Então eu preciso estar preparado, eu preciso planejar para poder conseguir o objetivo, para conseguir chegar onde eu quero. E onde começa? Começa aí, nessa aula 1. Nos nossos primeiros passos, beleza? Então vamos conosco, vamos estudar, vamos conversar um pouquinho sobre esses assuntos e aí você vai ver que vai fazer grande diferença na sua vida. Então aqui é Ricardo Sampaio e estamos juntos nesse curso e vamos lá, vamos iniciar aí, tá? Então, primeiros passos, tá? Então eu inicio aí dizendo que não se pode ensinar tudo a alguém, pode-se apenas ajudá-lo a encontrar por si mesmo. Frase aí de Galileu, tá? Então, nós aqui no Vencendo não estamos tentando te ensinar tudo, mas te dar o caminho, te mostrar os passos, te mostrar por onde ir. Muito depende de vocês, tá? Muito da que a gente fala aqui vai fazer efeito dependendo da sua atitude. Então, essa frase aí, ela vem muito a calhar. Não se pode ensinar tudo a alguém, pode-se apenas ajudá-lo a encontrar por si mesmo. É uma frase aí de Galileu. Nosso curso ele, tem base em diversos autores, aí, diversos livros. Vamos falar aí como base o professor William Douglas, um clássico, um best-seller daí de concurso, como passar em concursos. Vamos falar aí do Mário Sérgio Cortella, que fala qual é a sua obra. Vamos trazer diversos autores aí, uma coletânea de conhecimento, unindo ao nosso conhecimento para fazer você entender o que você precisa fazer para a sua aprovação. Tá? A primeira coisa que você tem que colocar na cabeça, tá? Antes do sucesso iremos encarar alguns fracassos. Nós não fazemos concurso, eu costumo dizer muito isso, vocês já devem ter ouvido eu falar isso em algumas lives, alguns cursos, alguns vídeos, que nós não fazemos concursos para passar, mas fazemos concursos até passar. Antes da tua vitória, virão muitos fracassos. Nós vamos falhar várias vezes. Nós vamos pecar várias vezes até o sucesso, até chegar ao sucesso. Tá? Se você for pensar nos concursos mais difíceis que existem, eu vou citar um concurso para juiz. Tá? O concurso para juiz, aqueles que passam para juiz, dificilmente, se você for buscar a história deles, eles passaram da primeira vez. Eles tiveram muitos fracassos anteriores para poder, enfim, passar. E é diante desses fracassos que nós trazemos aí esse curso.
tá? Porque nós aprendemos com as nossas experiências, com os nossos fracassos, né? E também podemos aprender com a experiência dos outros. O que aquela pessoa fez de errado, ou onde aquela pessoa falhou, para que eu não possa falhar também. E é isso que nós vamos falar aqui, trazer técnicas de estudo, técnicas de planejamento, técnicas de autoconhecimento para, enfim, você conseguir a sua aprovação. Mas eu repito, não é fórmula mágica. Você precisa fazer a sua parte. E, na verdade, depende tudo de fazer a sua parte. De você fazer a sua parte. Né? Muitas das coisas que eu vou falar aqui você já sabia. Né? Mas o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Ah, eu já sabia que eu preciso me planejar para estudar. Realmente. Mas certas verdades precisam ser ouvidas. E esse é o nosso objetivo. Eu estou falando para você aqui que você precisa ter um planejamento, ter um projeto, planejar, se organizar. E é esse o nosso objetivo aqui nesse curso. Tá? Então o óbvio precisa ser dito. E o que eu estou dizendo aqui é: para tudo agora. Se acalma. Planeja. E aí sim você inicia a sua jornada. Então nós precisamos deixar dessa preocupação. Eu preciso estudar muito, preciso ter muito conteúdo. Mas precisamos, na verdade, aprender a estudar melhor. Nós precisamos aprender a aprender. Tá? Então nesse início, o que eu quero dizer para vocês, gente? Saiba que os fracassos fazem parte do sucesso. Muitas vezes é necessário cair, algumas vezes, para andar. Vamos pensar no bebê. Um bebê, ele quando nasce e ele começa a dar os seus primeiros passos, ele já sai andando? Não, né? O que acontece ali primeiro? Ele vai cair várias vezes, ele vai levar vários tombos para, enfim, conseguir andar. E assim é a nossa vida. Para tudo. Concurso público é uma das coisas, mas para tudo. Muitas vezes vamos falhar, mas não podemos desistir. Temos que continuar no nosso propósito, no nosso objetivo. E o nosso curso aqui tem esse objetivo de te mostrar o caminho, beleza? E até quando nós estivermos trabalhando as matérias em si, é o caminho que nós estamos mostrando, o caminho das pedras para que você possa trilhar. A decisão de trilhar não é minha. A decisão de trilhar não é de ninguém da sua família. A decisão de trilhar é sua. Beleza? Então, você precisa dar os primeiros passos. Lao Tse diz: enfrentar muitas dificuldades aperfeiçoa o ser. Não enfrentá-las arruína. Tá? Então, dificuldades virão. Mas você precisa enfrentá-las. Porque se eu não enfrento a dificuldade, eu vou ser arruinado por ela. Né? Tá aí a frase de Lao Tse. Então, o primeiro passo é tomar essa decisão. Eu preciso melhorar. A decisão de melhorar é o primeiro passo. E se você está aqui, me ouvindo nessa aula, se você está aqui conosco no Vencendo o Concurso, com certeza você já colocou na sua cabeça, você já tomou essa primeira decisão. Eu preciso melhorar. Não é verdade? Porque você já está aqui, já deu esse primeiro passo. A decisão de melhorar. E essa decisão ela é fundamental. Mas somente a vontade de melhorar não é o suficiente, né? Vamos pensar aqui, o professor William fala lá no livro dele: se eu tenho uma laranja, eu tenho o desejo de comer aquela laranja, de usufruir do sabor daquela laranja, somente ficar olhando para ela não vai matar o meu desejo. Eu preciso descascar, preciso cortar para poder usufruir. Então não adianta só ter vontade, você precisa agir. Tá? E é isso que nós estamos falando aqui. Mas você deve estar se perguntando: vale a pena gastar tempo com esse assunto? Por que eu não vou estudar matemática, português, informática e outras disciplinas? Vale a pena gastar tempo com isso? Planejamento de estudos? E estar aqui nos assistindo, não é isso que nós estamos falando? E aí eu vou te falar o seguinte: vou colocar algumas perguntas aí. E se essas perguntas já passaram por sua cabeça em algum momento ou estão passando por sua cabeça agora, não é mera coincidência, tá? Por exemplo, quantas vezes você já disse: não tenho tempo para estudar, tenho tantas coisas, a vida é tão corrida, não tenho tempo para estudar. Não é verdade? Você não já falou isso? Pois é. Ou você fala: eu não consigo me concentrar. Eu leio, mas quando eu percebo já estou fazendo outra coisa, já estou pensando em outra coisa. Eu não consigo me concentrar.
Nossa, estudo por tanto tempo e não consigo aprender. Eu estudo, mas eu não aprendo. Chega na hora de fazer exercícios, eu erro, eu falho. Nossa, eu estudei, fiz a prova, e aí eu tenho que estudar tudo de novo. E eu ia precisar desse conteúdo para a próxima prova. Isso já passou por você? Já aconteceu de você estudar aí por 1, 2 meses, depois de fazer a prova, esqueceu tudo? Nossa, adoraria otimizar o meu tempo, ter tempo para fazer outras coisas, ir ao cinema, curtir um lazerzinho. Se essas frases já passaram por suas cabeças e outras milhares que você deve estar pensando aí, sim, vale a pena gastar tempo nos ouvindo. Porque o que falta para você é um pouquinho de planejamento. É um pouquinho de técnica. E aí a pergunta é, existe técnicas para estudar? Existe técnicas para estudar. E eu vou te falar as técnicas, você vai aplicar, vai dar tudo certo? Nós vamos ver ao longo do curso que é muito além disso, tá? Um pouquinho além disso. Vamos lá. Qual é a sua preocupação? Estudar muito? Ou como estudar? Quantas vezes você está tão preocupado em estudar em quantidade de estudos? Eu já fiz e resolvi 100 exercícios. Mas espera aí, você... Aquele exercício lá, vou trazer para a minha área de matemática que você fez. Você observou os detalhes, aquilo que você realizou, o processo para chegar ao resultado? Porque muitas vezes o processo é muito mais importante que o resultado. Tá? Então, você está preocupado em estudar muito? Ou você está preocupado em estudar bem? Em como estudar determinados assuntos? Essa tem que ser uma preocupação, né? E aí eu vou trazer uma história para vocês aí, a história do lenhador, né? Certa vez o lenhador, ele estava lá tirando as árvores e tirou 60 e... não lembro exatamente o valor, a quantidade de árvores, vamos lá, 68 árvores em um dia. E aí o recorde de árvores cortadas era de 72. E ele tirou aí 68 naquele dia. E aí ele foi dormir e acordou motivado no outro dia. Mas agora eu vou cortar para bater o recorde. E ele foi, cortou lá e chegou a 68. Nossa, mas menos que ontem? O que será que aconteceu? Mas amanhã eu consigo. Eu vou de novo lá quebrar esse recorde. E aí acordou no outro dia, foi lá, fez os cortes na árvore e diminuiu. Cortou só 65. E ele estranhou porque cada dia ele cortava menos. No quarto dia ele foi novamente tentar bater o recorde dele, acordou animado, foi lá tentar bater o recorde. E mais uma vez ele só cortou 64, 63 árvores. E aí ele parou, sentou e começou a pensar o que estava acontecendo, né? Chegou ao lado dele um velho sábio e disse, perguntou o que estava acontecendo, né? E ele falou exatamente o que estava acontecendo, que ele queria bater o recorde lá, que era de 72 árvores, e ele não estava conseguindo. E o sábio falou para ele assim: meu filho, quanto tempo você separou para afiar o machado? E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, afiando o machado. Quantas vezes você vai todo preocupado para estudar matemática, para estudar português, estuda e aquilo não fixa na sua cabeça? Quantas vezes você parou para afiar o seu machado? Esse é o machado, gente. É o planejamento. É onde eu quero chegar. Tá? E eu tenho que saber o conteúdo da matéria? Tenho que saber. Mas saber fazer provas é diferente de saber a matéria. Então eu preciso muito mais de que saber simplesmente fazer a prova. Eu preciso saber muito mais de saber a matéria, eu preciso saber fazer a prova. E é isso que também nós estamos aqui, para lhe dar o caminho de como fazer provas de concurso, como fazer provas da sua vida. Aprender é uma coisa, aprender em um tempo ótimo é outra. Tá? Então,
Se eu não me planejo, se eu não tenho um caminho, se eu não crio estratégias, se eu não utilizo técnicas para estudar, eu vou aprender provavelmente, mas vou levar muito mais tempo para que isso aconteça. E é essa também a nossa preocupação aqui. Existe 3 formas aí de você ir bem em uma prova. Tá? A primeira forma é o tempo. Erro e acerto. Aprender com seus erros. Fazer uma prova, ver o que você errou, vou corrigindo aos poucos. Essa é uma das formas. Beleza? Com certeza isso vai ser favorável para você. Isso vai lhe ajudar. Porque com o erro você aprende. Isso é fato. Tá? A pedagogia já diz isso. Eu aprendo muito mais com os erros do que com os acertos. Porque os erros vão fazer com que eu veja onde eu estou errando e aí eu não vou errar mais. Outra forma é a inteligência nata. Tem gente que é hiper inteligente, super dotado, já nasceu com aquela inteligência, aprende num piscar de olhos e beleza. Isso aí, o primeiro fator aí, o tempo e o acerto, demanda tempo. Muito tempo. O segundo, inteligência nata, não depende de você. Depende da natureza. Nossa, eu nasci superdotado. Eu tenho uma inteligência acima do normal. E a terceira é a técnica de estudos. Tá? E aí você deve estar se perguntando, qual é o melhor sistema? Qual desses aí é o melhor sistema? Bem, como eu já disse, o fator tempo, você leva um tempo, como diz o nome, para poder chegar a um patamar legal, usando essa ideia do erro e do acerto. O fator inteligência nata não depende de você. Então, técnica de estudos seria o melhor, porque sim, depende de você. Depende de você aprender e aplicar as técnicas de estudos. Beleza? Então, isso sim depende de você. E aí, o que depende de você, gente, é só ir lá e fazer. Beleza? Outra coisa que é importante você se atentar: raciocínio ou repetição? Quantas vezes você vai estudar e você está preocupado lá em fazer várias vezes, repetindo para aprender? Mas você não para pensar na resposta. Você não para pensar no que está acontecendo ali. O processo, lembra que eu falei já? O processo é muitas vezes mais importante do que o resultado em si. Então, esse processo de raciocínio ele é fundamental em qualquer disciplina. Você precisa não responder mecanicamente, você precisa pensar naquilo que você está respondendo. Tá? Então isso é fundamental. De novo, numa questão de matemática, por exemplo, eu li o exercício, interpretei e eu vou começar a fazer. Eu tenho que raciocinar por que eu estou fazendo aquele caminho, por que eu estou levando aquele caminho, como que eu estou caminhando para chegar ao meu resultado. Esse processo ele é fundamental, esse processo ele é importante, esse processo ele é um fator que vai fazer diferença na sua aprendizagem. Raciocínio ou repetição? Raciocínio. Tá? Outro fator de reflexão, o subaproveitamento do nosso cérebro. Quantas vezes você compra, por exemplo, um aparelho para sua casa, um aparelho de televisão, um aparelho, uma geladeira, qualquer aparelho, e você vai lá ligar, vai fazer tudo, montar, e você não lê o manual. Outro exemplo clássico. Você deve ter carro, né? Você já leu o manual do seu carro? E aí eu tô falando, e o que eu falo aqui muitas vezes serve pra mim também. Você já leu o manual do seu carro? E eu já ouvi isso e vou repetir pra vocês. Você tem noção de o quanto tempo o teu carro poderia durar a mais se você tivesse lido o manual? Se você conhecesse como aquilo funciona? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E dessa forma você está subaproveitando o seu carro. Você não está aproveitando o maior potencial do seu carro. Você não está aproveitando o maior potencial daquela televisão, daquela geladeira, daquele eletrodoméstico que você comprou, porque você não está lendo as especificações, você não está lendo aquilo que vai otimizar o aproveitamento daquele produto. E isso funciona assim também com o nosso cérebro. Vocês estão me entendendo? Eu preciso entender o cérebro. Eu preciso me planejar. Eu preciso trilhar um caminho. Senão eu vou estar subaproveitando o cérebro.
E isso pode diminuir, isso com certeza vai diminuir a sua aprendizagem. Então toma cuidado com isso. Leia, planeje aquilo que você vai fazer. Entenda a disciplina. Antes de estudar matemática, depois que você fizer o seu planejamento, antes de estudar matemática, antes de estudar português, entenda a estrutura da matemática, a estrutura da língua portuguesa. Porque isso vai te auxiliar na hora de resolver questões, na hora do entendimento da disciplina. Tá? Então, quando eu estudo sem técnica, eu vou fazer esse subaproveitamento do cérebro. Tá? Então, nós precisamos potencializar o nosso cérebro, não potencializar as nossas dificuldades. Tá? E o William Douglas fala aí, a única constante na vida é a mudança. E quem não raciocina e cria não está preparado para mudanças. Tá? Então eu preciso raciocinar. Eu preciso criar. Eu preciso ser proativo e não reativo. Eu preciso ser ativo naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso ser protagonista daquilo que eu estou fazendo. E aí você vai com certeza ter grandes sucessos aí. Beleza? Mas como otimizar o nosso tempo? Primeiro, o que é otimizar, gente? Otimizar é tornar ótimo. Tornar ótimo é fazer algo ótimo, é algo que é excelente. Beleza? Então eu preciso tornar ótimo. Ótimo em grau, ótimo em quantidade e estado. Ótimo naquilo que eu estou fazendo. Tá? Então, como que eu vou otimizar esse tempo? Outra coisa que eu preciso pensar. Você está vivo? Né? Quantas pessoas aí estão vivas e parecem estar mortas porque não reagem? Né? Deixam as coisas acontecer. Né? Há quem diga aí, né? Vive a vida... Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E não pode ser assim. Se você está vivo, há esperança e oportunidade. E o que nós fazemos com as oportunidades depende de você. Né? Aquilo que nós fazemos com a oportunidade depende de você. Né? Você já deve ter ouvido falar, né? Se jogarem em você limões, faça uma limonada. Se a vida te oferecer limões, faça uma limonada. O limão, a princípio, pode ser azedo, mas o suco de limão é uma delícia, não é verdade? Se te tacarem pedras, faça uma escada. Você está vivo, cara. Se você está vivo, não perca a oportunidade de fazer a diferença na sua vida. Não perca a oportunidade de fazer a diferença na vida daqueles que estão ao seu redor. E eu faço uma pergunta para você. Você quer passar? Hã? Que estranha essa pergunta que você está me fazendo, professor. Como assim? É claro que eu quero passar. Ótimo, você quer passar? Então você tem que ter vontade. Você tem que ter determinação. Né? O cego de Jericó é uma história que está lá na Bíblia. Né? O cara era cego e ele estava lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus, filho de Deus, vira para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Meu, como assim? Tô cego, cara. Como assim você está me perguntando o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que o cego queria? Claro que Jesus sabia. O que Jesus queria saber é se ele tinha realmente vontade, se ele estava realmente determinado a alcançar aquilo que ele queria. E é isso que você precisa pôr na sua cabeça. Você quer realmente passar? E quando eu quero alguma coisa de verdade, eu vou atrás, eu corro atrás daquilo que eu quero. Né? Quantas vezes você quer da boca para fora? E aí é complicado. Tá? Então querer é bem diferente de apenas desejar. Eu desejo passar. Eu quero passar. Tá? Querer está em outro patamar. Querer está num patamar muito maior do que o simples desejo de obter alguma coisa. Tá? Então se você quer, você tem que tomar uma decisão. Se você quer, você tem que se empenhar. Então faça isso. Tá? E querer tem que vir acompanhado de ação. Não basta também só querer. Tem que ter ação. Então, o que eu estou dizendo para você? Desenvolva o seu potencial. Nós temos um potencial enorme dentro de nós. Eu vou falar um exemplo muito claro. Observa, olha a sua volta. Faz agora, faz assim, olha aí a sua volta neste momento. Eu não sei qual é o seu ambiente, mas olha aí.
Provavelmente aí onde você está, talvez você esteja enxergando uma televisão. Mas aquela televisão, antes de virar aquilo que você vê, antes de fazer a transmissão de algo que está tão longe de nós, começou aqui. Começou no potencial, na cabeça de alguém. Tudo começa na cabeça de alguém. Então, nós temos potencial que nós não desenvolvemos. Em uma das aulas, lá na frente, nós vamos falar do nosso cérebro. Sabe se nós temos ideia do potencial que nós temos do nosso cérebro, aquilo que onde nós podemos chegar? Só que existem fatores que nos limitam. Muitas crenças nos limitam. Tá? Então desenvolva o seu potencial. Estude as técnicas. Professor, eu vou usar a técnica e vai dar certo? Você precisa verificar se aquilo serve para você. Se aquela técnica serve para você. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou me fazendo entender? Por quê? Você precisa se adaptar. Nós vamos ver que também a adaptação é uma das atitudes que nós precisamos ter. Ser flexível. Né? Então estude as técnicas. Depois avalie se ela serve ou não para você. Desenvolva o seu raciocínio. Lembra o que eu falei? Não fica só na repetição. Pensa, cria. Seja criativo. Crie as suas técnicas também. Tá? Enfim, suas decisões devem virar ações. Eu decidi, não adianta, eu decidi não fazer. Imagina se um arquiteto planeja tudo, coloca tudo num papel bonitinho lá, o que tem que ser construído e não vai para ação. Vai fazer alguma diferença aquilo no papel? Não vai fazer diferença aquilo no papel. Então, gente, coloca na sua cabeça, repita isso comigo aí, ó, se puder, desenvolva o seu potencial, você pode muito mais daquilo que você imagina. Estude todas as técnicas que nós vamos aqui ensinar para vocês, crie as suas técnicas, desenvolva o seu raciocínio, pense naquilo que você está fazendo, pense naquilo que você está resolvendo, pense naquela matéria, raciocine dentro daquela matéria. E quando eu falo raciocínio, eu não estou falando só de matemática, não. Eu estou falando de raciocínio jurídico, eu estou falando de raciocínio na língua portuguesa. Tudo envolve raciocínio. E por fim, faça com que as suas decisões se tornem ações. E é isso aí, essa é a nossa primeira aula. Eu espero que você tenha curtido esse primeiro momento aí. Nós vamos estar muitas aulas juntos. Beleza? E você com certeza vai aprender muito. E eu também tenho aprendido muito aí nesse trabalho. Beleza? Então vamos colocar isso em prática. E vamos fazer a diferença na nossa vida. Beleza? Você tomou a decisão, você deu o primeiro passo. Você está aqui estudando como estudar. Você está aqui para aprender a aprender. Eu estou com um compromisso. O professor Cristiano tem um compromisso de lhe ajudar nesse caminho. Mostrar o caminho é o nosso objetivo. O restante depende muito, muito de você. Beleza? Até a próxima. Valeu!